Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Eu estava fora do Brasil durante 10 dias, eu estava nos Estados Unidos resolvendo alguns problemas de documentação e outras coisas e também vendo a nossa filha e sua família, a filha Rebeca, e depois visitamos também nosso filho Kevin e com a sua linda família também. Mas infelizmente não deu para ver a família do Kenny nem da Raquel. Eu fui sozinho, a Pamela ficou aqui no Brasil e foi uma viagem muito boa e também muito produtiva, mas também bem rápida. Agora estou de volta ao Brasil, participei ontem dos cultos do campus São José dos Campos, aqui em São José dos Campos. E agora estamos reiniciando nosso tempo aqui no Passeio da Vinha. Estamos andando nas palavras de Jesus, ouvindo Jesus. No Sermão do Monte, senti a sua falta, saudade de vocês. Esse encontro cada manhã, segunda até sexta, tem sido bênção na minha vida. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida também. Espero que você esteja bem no meio dessas complicações da pandemia e tudo mais. Vamos lá então. Eu achei bom a gente fazer um resumo, falar um pouco daquilo que temos aprendido até este momento no nosso estudo. Estamos ouvindo a voz de Jesus, chamado Sermão do Monte. E se lembra, a metáfora que a gente criou para o nosso tempo é você imaginar que Jesus veio e bateu na porta da sua casa, do seu apartamento, e você abriu a porta e, levando um choque, você vê Jesus na sua frente. E ele entra no seu apartamento, na sua casa, ele acha um lugar para sentar na mesa de jantar na sua casa, e ele pede para você pegar sua Bíblia. E ele abre a sua Bíblia no Sermão do Monte. Mas em vez de ele ler essas palavras, ele olha para você e ele começa a falar diretamente com você, olhando nos seus olhos e comunicando para você exatamente o que ele falou quando ele falou essas palavras 2000 anos atrás. Porque ele é o autor dessas palavras, ele é quem trouxe essas palavras, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ele quer falar com você. Agora você se lembra que ele começa em capítulo 5, falando de uma possibilidade, de uma maneira de viver que somente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, podem produzir na vida de um ser humano. A gente chama isso o otimismo de Jesus. Quando você, por exemplo, hoje vê a situação do mundo com tantas guerras e problemas e dificuldades, você fica cheio de otimismo sobre o futuro da humanidade? Em capítulo 5 de Mateus, Jesus fala as palavras mais otimistas jamais faladas sobre a humanidade. Ele termina em capítulo 5 com essas palavras: seja perfeito como o seu Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, Jesus vê na humanidade não somente uma pequena recuperação, mas uma restauração, uma cura completa e uma capacidade que jamais poderíamos ter imaginado, que a humanidade, você e eu, através da bênção e poder do apoio divino, podemos voltar a ser sal e luz e viver uma vida onde o amor fica clara e contínua,
Ele nos leva para elevar os nossos olhos para aquilo que Ele, em nós e por nós, pode realizar. Você se lembra, naquele início de capítulo 5, ele falou 9 vezes, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Se lembra que a gente andou nessas palavras durante quase uma semana. E cada vez que ele fala bem-aventurado, a ideia é abençoado, apoiado, guiado na direção desse alvo, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Sermos justos é outra maneira de pensar nisso. Quer dizer, podemos ter condições de amar quem a gente precisa amar, na hora certa, na maneira certa, na medida certa, na duração de tempo também certa. Então, o otimismo de Jesus, ele não veio condenar. Em João capítulo 3, ele fala claramente, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu sou luz do mundo. E se você andar na minha luz, você vai perceber quais são as obras que nasceram em Deus e quais são as obras que não nasceram em Deus. Cada vez que eu vejo essa lista de bem-aventuranças, eu fico admirado, eu fico de uma sensação de humildade, dizendo, será que é verdade mesmo? Será que em mim ele pode fazer essa realidade aparecer? Ele fala para nós que é um caminho estreito. Então, é um caminho que exige que você abra mão de todos os outros caminhos. Ele fala de pobreza de espírito, esse sagrado zero. Se lembra que a gente falou de sagrado zero? Começando como se fosse uma vela, numa caravela, num barco que pode ir muito longe, mas não tem motor, mas tem o vento que ninguém vê, mas o efeito a gente experimenta pessoalmente. Essa é a pobreza de espírito. A gente sai do controle da nossa vida e aceita que Ele é a única maneira da gente viver. Como Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Lágrimas. Você lembra que Ele fala, bem-aventurados que choram. Porque nesse mundo, quando a gente começa a caminhar nesse mundo e a gente começa a avançar nesse mundo, a gente começa a perceber a dor que nos cerca na vida das pessoas e também na nossa própria vida. Depois vem mansidão. Depois disso, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz, perseguição e alegria plena. Então ele mostra para nós, nas bem-aventuranças, um caminho estreito. E a porta para entrar nesse caminho é pobreza de espírito. E depois a gente percebe a dor que as pessoas estão enfrentando e a gente chora. Nossa dor é a dor deles, mas a dor não nos define. Ele mostra que a única maneira de usar o poder que nós temos é com mansidão, que significa não querer controlar, mas querer amar quem precisa ser amado. Ele mostra para nós que vai surgir em nós fome e sede de justiça. Mas temos que tomar cuidado com esse fome e sede de justiça, porque pode se tornar um ativismo que condena todo mundo. Mas a gente pode ter esse alvo de justiça, mas tem que misturar isso com misericórdia. E aí, quando essa misericórdia é misturada com fome e sede de justiça, aparece também pureza de coração. Aí começamos a ver Deus trabalhando em tudo e em todos nós. Aí tem a paz. A gente se torna um pacificador, a gente se torna uma pessoa que não quer mais guerra entre pessoas, mas quer viver em paz. Sabemos que seremos perseguidos, porque quando a gente fala a verdade sobre a realidade divina, a gente vai atrair inimigos que não querem essa luz. Ele também diz que a gente pode ser perseguido e pessoas acusando a gente de uma forma falsa. Ele disse, alegre-se, alegre-se. A sua recompensa vale muito mais do que essa dor temporária
da perseguição. Se lembra disso? Se lembra desse caminho que fala que você é sal e luz? Se lembra que ele falou que ele veio cumprir a lei, não anular a lei. Quer dizer, ele não é contra o Antigo Testamento. Ele escreveu as palavras do Antigo Testamento, inspirou os autores a escrever a verdade no Antigo Testamento. Aí em capítulo 6, a gente encontra o realismo de Jesus. Ele mostra o caminho, ele eleva em nossos olhos, mas aí ele dá uma pausa, ele diz, olha, cuidado, porque tem 9 áreas na sua vida onde você pode ter uma mente dividida, ou aquilo que eu chamo de dobras na sua alma. Ele falou, cuidado com suas tentativas de ser uma pessoa generosa no meu nome. Você deveria ser uma pessoa generosa, mas não faz essas ações de generosidade querendo a aprovação das pessoas. Você lembra que eu falei, não tire selfie de você sendo generoso e colocando aquilo no Facebook ou no Instagram. Se você fizer isso, você recebeu sua recompensa. Ele nos alerta como orar. Se lembra, ele fala, ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se lembra? Se lembra que ele falou, não tem que falar muito não tem que repetir e repetir e repetir, não tem que gritar não, Deus está ouvindo, ele já sabe o que você precisa. Se lembra que ele falou, quando você ora, vai naquele lugar secreto. Se lembra que ele fala, quando você está sendo uma pessoa generosa, não faça em público, não deixa nem a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo. Se lembra que ele falou de jejum, que a gente não deveria andar mostrando que somos pessoas espirituais através de um rosto assim triste e falta de cuidado de nós. Não, lava seu rosto, vai lá fora no mundo, não conta para ninguém que você está jejuando. Você lembra que você tem que ter uma riqueza, você não pode ter uma riqueza no céu e uma riqueza nesse mundo. Então você usa os bens aqui no mundo, Deus dá para você o que você precisa, mas deixa seu tesouro na presença de Deus. Se lembra que ele falou que a luz que entra em nós tem que ser a luz mesmo, senão a escuridão invade nossa vida interior. Se lembra que ele falou da gente ter uma lealdade só. Você não pode amar a Deus e amar a si mesmo também. Então, outro mestre. Você tem que amar a Deus acima de tudo. Você lembra que ele diz que tem uma necessidade, ele fala também que tem uma medida. Ele alertou a gente assim, a medida que você usa será usado contra você. Você lembra disso? E um tesouro. Você lembra disso? Em capítulo 6 e 7, a gente falou sobre a divisão na mente. O autor Stanley Jones, ele falou que a razão porque a gente não alcança o alvo, aquele alvo de Mateus capítulo 5, versículo 48, é porque a gente não quer chegar nesse alvo com todo o nosso ser. Nós temos uma mente dividida e nós precisamos ter uma mente que está em união com a mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso a gente batiza as pessoas no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Por isso Jesus orou, Pai, que eles sejam um, como eu estou um com o Senhor, o Senhor está em união comigo, eu quero que eles também estejam assim, um. Essa é a palavra correta da alma humana, mente, emoções e vontade unidos. Se lembra disso? Se lembra dessas lindas palavras? Eu sei que é muita coisa, eu sei que a gente tem que parar e a gente tem que meditar, mas criamos esses pequenos estudos justamente para a gente fazer esse passeio nessas palavras, ouvindo Jesus. Agora, a gente viu, então, em capítulo 5 do Sermão do Monte, Mateus 5, o otimismo de Jesus, o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que poucas pessoas vão encontrar, mas todos nós podemos andar nesse caminho, mas realmente é um caminho estreito, é Jesus.
e o realismo de Jesus. Nós temos uma luta na nossa frente, a divisão da nossa mente é a luta. O problema realmente não é aqui fora, o problema é aqui dentro. Porque Cristo em mim precisa alinhar minha alma 100% e unir todos os meus pensamentos, emoções e vontades, e eu preciso ser um em todo nível da minha vida. Agora, amanhã, a gente vai começar a ouvir Jesus declarando a sua certeza que o que eu estou descrevendo, o que ele falou, é possível e funciona. É uma maneira de viver que funciona. É uma maneira de viver que faz você ter uma vida construída sobre uma rocha. E nenhuma inundação, nenhum vento, nenhuma chuva pode derrubar sua experiência humana, porque você está com o alicerce na rocha. Amanhã a gente vai entrar nessa última parte, em capítulo 7. A gente vai ouvi-lo até o fim dessa mensagem chamada Sermão do Monte. E se a gente quiser, podemos receber o otimismo de Jesus, o realismo de Jesus e a certeza de Jesus. Então, amanhã de manhã, se Deus permitir, a gente vai continuar nosso estudo. Talvez a gente complete tudo aqui nessa semana, ou pelo menos a gente vai terminar no início da semana que vem. Depois a gente vai começar um outro estudo, se Deus nos permitir. Que Deus te abençoe. Enche seu coração com otimismo, o otimismo de Jesus. Viva o realismo de Jesus. E amanhã a gente começa a mergulhar nessa coisa incrível que é a garantia de Jesus, a certeza de Jesus. É uma maneira de viver que funciona. Funciona na China, funciona na África, funciona aqui no Brasil, funciona em qualquer lugar, porque quem garante tudo que foi falado é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Deus trino, Deus amoroso, e Ele quer que a gente viva cada palavra que Ele disse. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Fique focado em Cristo Jesus. Deus te abençoe.